boa noite a todos e todas. Eu sou a Noemi Jaffe, sou escritora, também sou uma das coordenadoras da Escrevedeira, e nessa noite a gente está aqui para mais uma das nossas aulas abertas. A gente tem feito cerca de 2 por mês, em que vocês podem experimentar um pouco do que vai ser o curso oferecido por aquele professor nessa noite. Nessa noite a gente está recebendo com muita alegria o professor Ítalo Morricone, do Rio de Janeiro, que acaba de lançar, vai lançar pela Editora Autêntica, um guia de leitura, como que é? A extraordinária jornada extraordinária, não. Não é simplesmente para ler Grande Sertão Veredas. Ah, não, eu estou falando o nome do curso já, né. Ah, tá, nome de Estou curso, confundindo um com o outro. O nome do perfeito. livro é Para Ler Grande Sertão Veredas, né. Que é essa espécie de guia de leitura escrita que exigiu anos de estudo do professor Ítalo para escrever, e ele vai coincidentemente, não tão coincidentemente, dar um curso, um guia de leitura do Grande Sertão Veredas na Escrevedeira de junho a agosto, tá. E apresentando a Escrevedeira para vocês, a gente é um centro cultural literário que privilegia cursos sempre voltados ou para a escrita ou para a literatura, e na escrita a gente oferece oficinas de todos os gêneros narrativos, desde não ficção até todos os gêneros da ficção, romance, conto, novela, poesia, ensaio. E na área da literatura, a gente tem os nossos cursos expositivos em que autores já consagrados ou especialistas críticos falam sobre, escritores, escritoras, obras, discutem temas. Então, por exemplo, agora no mês de junho a gente tem, a Tatiana Salem Levi, temos aqui, olha, o Norberto está mostrando, Rafael Brunharo, Manuel da Costa Pinto, o professor Ivan Marques, que vai falar sobre a Eurídice Fontella. Também temos os nossos cursos pré-gravados, tá, são 9 cursos divididos em trilhas, que vocês podem comprar a qualquer hora e qualquer lugar para fazer quando vocês quiserem, e que são bem acessíveis, né, e estão com desconto na trilha, na promoção. E os nossos clubes de leitura, são 3 clubes mensais com a Luciana Gerbovic como coordenadora. E então, agora falando mais especificamente do curso de hoje com o professor Ítalo, quem está participando hoje dessa aula aberta vai ter um desconto de 20% na inscrição do curso com esse cupom Ítalo20, só entre hoje e amanhã, tá? Então é um presente que a gente está dando para quem se inscreveu para essa aula. E dizer que a gente está muito feliz de hoje receber o Ítalo aqui e E tem outro presente também, Noemi. tem outro presente, articulado pelo nosso Norberto, que é uma parceria entre a Editora Autêntica e a Escrevedeira, que vocês vão ganhar 30% de desconto na compra do livro, eh, quando vocês se inscrevem para o curso do Ítalo, tá? Então é isso aí, não sei se eu esqueci de alguma coisa, Norberto? Não, acho que é isso, Noemi. Tá bom. Então, Ítalo, a palavra é sua. Obrigado, Para todos nós. obrigado. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Queria manifestar aqui o meu prazer, a minha alegria de estar aqui. É uma forma de eu me manter na ativa como professor, né, uma sensação gostosa de dar aulas online. Nos últimos anos, a maior parte das minhas últimas aulas na carreira de professor foram dadas online, né, que eu peguei logo a pandemia. E é um grande prazer também de estar aqui na Escrevedeira, trabalho que eu acompanho, da maior importância, uma referência realmente em matéria de trabalho literário dentro da internet, mas também tenho a minha admiração específica pela Noemi, que quem gosta da literatura brasileira conhece a Noemi, sabe que ela é uma das grandes escritoras brasileiras, e a gente sempre fica espantado como que as pessoas conseguem
escrever essas obras e ainda ter esse trabalho, né, que é um trabalho, até eu vi também que tem umas excursões para Cordisburgo, algo assim, e eu acho que eu vou até fazer, uma excursão dessas para Cordisburgo, porque a excursão que eu fiz, motivado pela leitura do Grande Sertão Veredas, foi pela parte lá de cima, que é, na verdade, o país riobaldiano, né. Sim, sim, Eu queria ver o Urucuia, então um amigo nosso lá de Brasília, porque eu tenho uma origem brasileira, o grande brasiliense, né, Grande brasileiro, Sertão me faz voltar um pouco esse passado claro. sertanejo goiano, e a gente percorreu aquela área lá, mas eu até hoje não fiz a peregrinação, que é a peregrinação grande pelo autor, né. Só que Guimarães Rosa é Guimarães Rosa, Riobaldo é Riobaldo, são 2 Exato, é. pessoas completamente diferentes. A gente foi para a paisagem do Recado do Morro, nós fomos mais para Morro da Garça do que para Cordisburgo. E a gente foi especificamente para falar sobre o Recado do Morro. É interessante É, você dizer isso, porque você disse que eu tenho um trabalho de muitos anos com Guimarães Rosa. Realmente, eu tenho muita leitura de Guimarães Rosa, eu fui professor concursado de uma universidade pública na disciplina literatura brasileira. Mas, como eu conto no meu livro, o meu texto fetiche nunca tinha sido Grande Sertão Veredas. Eu fiz uma leitura tardia do Grande Sertão Veredas e, na verdade, o meu número um em matéria de bibliografia, rosiana é o Recado do Morro. Então eu você tenho tem que que passar ir, por que pelo não? Morro da Garça. Naquela paisagem depois porque tem o Díter, o professor de geografia da USP que mora lá, e que acompanha a gente numa escalada até o topo do morro. Ah, isso é E a vista fundamental. é maravilhosa, e ele vai explicando toda a geografia, o relevo, a vegetação durante o caminho. Eu pretendo fazer isso. Então, assim, Assim, até começando um pouco, né, o que eu teria a dizer hoje, quer dizer, para mim, esse curso na escrevedeira é uma continuação da experiência da leitura, que veio acompanhada da escrita desse livro, é um livro pequenininho, um livro curtinho, né, então eu pretendo continuar, né, eu não vou esgotar minha vida em torno de Guimarães Rosa, mas vou continuar na aventura do próprio Grande Sertão e na aventura também do Rosa. Porque inclusive esse ano está saindo aí a grande biografia, nem olhei ainda, eu vi só no site da Amazon, né. Nós não vamos estar lidando com a biografia do Guimarães Rosa, que ela própria também é um monumento, né, em termos de biografia, de homem público, de escritor, mas a gente vai estar focando só mesmo na ficção. Mas eu acho que é muito importante nesse momento, os 70 anos de Grande Sertão e de Corpo de Baile, que também esteja saindo essa grande biografia do Guimarães Rosa. Agora, para começar assim o nosso papo, a nossa conversa, eu tinha pensado em partir daqueles 2 motes que são frequentemente utilizados com relação ao meu livro, né, além da travessia extraordinária, né, mas, outro mote também que é o por que ler Grande Sertão Veredas? E o outro mote é para ler, né. E então eu começo pelo porquê ler. Por que ler Grande Sertão Veredas? Na verdade, essa é uma pergunta que delimita ou recorta uma pergunta maior, que é o seguinte: por que ler um grande clássico do passado, né? Essa é uma pergunta que se coloca para as pessoas que têm o hábito da leitura. Aí você tem 2 tipos de pessoas, né, pessoas que têm o hábito da leitura ou pessoas que são especialistas mesmo, são professores, pesquisadores de literatura. Essas sempre vão ter uma motivação específica, né, porque você tem que dominar a bibliografia, né. Mas por que ler um grande clássico do passado, né? Por que se dispor a essa aventura? E eu, obviamente, parti do texto do Ítalo Calvino, Por que ler os clássicos, né? É um clássico sobre a leitura dos clássicos, também é um texto curtinho, e na verdade a resposta não há uma resposta, eh, digamos, desculpe que eu tive uma gripe esses dias aí, um resfriado, então minha voz está um pouco assim, eh não é uma é não existe realmente uma racionalidade que te leve a dizer: "Ah, não,
temos que ler os grandes clássicos do passado. E, no final de contas, a conclusão a que o Ítalo Calvino chega é o seguinte: temos que ler os grandes clássicos do passado, porque eles estão ali à nossa disposição, eles estão ali oferecendo o que eles têm a oferecer, não é? E a fábula, e são as imaginações e as ideias que surgem no interior dessas fábulas, no interior dessas histórias, né, eles estão a priori na cultura como um referencial que pode ser utilizado ou não, é só você se decidir. Então eles têm um dado de permanência sempre nos desafiando como leitores, né. Eles têm um dado de consagração ao longo de várias gerações reafirmadas, né, consagração que é reafirmada ao longo das gerações que têm as cabeças mais diferentes do mundo, né, e elas vão então um autor clássico é um autor que ele é lido de maneira diferente em cada momento, né, até o ponto em que ele é institucionalizado, né. Outro dia eu estava lendo um texto daquela professora de Brasília, muito importante nos estudos de literatura brasileira contemporânea, que é a Regina Dal Castanher, e ela faz uma afirmativa muito interessante. Grande Sertão Veredas já nasceu clássico, né? Ele já nasceu como um grande clássico do passado. Ele tem essa característica, digamos assim, né? Então ela separa. Então, Grande Sertão Veredas não faz parte dos objetos de estudo dela, porque são justamente aqueles livros que vieram depois e que não são ainda grandes clássicos do passado, né? Então, por que ler Grande Sertão Veredas? Por que não ler então, né, se ele é uma referência constante, ele é uma referência que nos interpela, né, e ele nos interpela com a sua pretensão universal, com a sua realização de universalidade. Porque quando a gente fala em Grande Sertão Veredas, a gente pensa logo desculpe gente, novamente. A gente pensa logo em outros grandes clássicos, né, pensa no Ulisses, pensa para o Grande Sertão Veredas seria para a literatura brasileira aquilo que para a literatura italiana é a Divina Comédia do Dante Alighieri, né, o Ulisses do Joyce como marco de modernidade e também de grande clássico, né. Então o Grande Sertão Veredas nos interpela, por essa dimensão, por essa embocadura de universalidade. E ao mesmo tempo ele tem esse localismo radical, ele é um romance passado no sertão, é um romance do sertão, que em certa medida inaugura certos clichês, digamos assim, ou certos arquétipos, da narrativa do desenvolvimento da narrativa sertaneja, porque é claro que você tem no Romance de 30 uma narrativa sertaneja, uma narrativa passada no sertão. Você tem uma grande obra com a qual sempre se fazem paralelos com o Grande Sertão Veredas, que é Os Sertões, do Euclides da Cunha, né? Mas tem certos arquétipos que hoje você observa até num seriado da televisão, como Guerreiros do Sol, que são consolidados justamente a partir do Grande Sertão Veredas, a partir da abordagem que o Guimarães Rosa faz da problemática sertaneja, saindo do sertão nordestino e entrando no sertão mineiro. Então ele também abre para esse ponto, né. Então por esses caminhos que a gente se coloca, por que ler um grande clássico do passado e por que não ler, né. Agora, no caso do Grande Sertão Veredas, e isso é um eixo, um gancho muito importante no livro que eu escrevi. Eu tenho vontade de chamar ele de livrinho, porque ele não é muito comprido, ele não é muito pretensioso, ele não é um estudo, ele é um diário de leitura. Mas no caso do Grande Sertão Veredas, eh, ele se coloca para as pessoas que se fazem essa pergunta: "Por que ler?",
ou por que não ler Grande Sertão Veredas, ele se coloca assim como uma espécie de um monumento intransponível pela sua extensão. Ele é extenso, mas se você pensar em termos universalistas, na extensão dos grandes clássicos do passado, quer dizer, pega Guerra e Paz do Tolstói, pega Dostoiévski, né. Então, O Grande Sertão Veredas é um romance muito extenso, né, mas essa extensão ela apavora sobretudo o leitor contemporâneo, que o nosso ritmo é outro. O nosso ritmo não é um ritmo de ninguém tem tempo para se dedicar a um romance de 500, 600, 700 páginas. Então um primeiro fator, né, de intimidação, o romance tem uma certa intimidação pela sua monumentalidade, pela sua extensão. E uma desconfiança, né, e no meu livro eu acho que no nosso curso esse processo, vai se reproduzir. Quer dizer, a gente se pergunta qual é o papel, que papel pode ter esse grande clássico tão institucionalizado para uma formação intelectual, uma formação nacional na contemporaneidade, diante dos seus elementos de inatualidade, né. Nós estamos acostumados a lidar com a inatualidade dos grandes clássicos do passado, né. Então, pelo menos para mim, que sempre fui um leitor amador de amar, né, de muito amar o Guimarães Rosa, mas eu sempre muito mais voltado para as novelas do Corpo de Baile, como O Recado do Morro, A História de Lélia e Lina, e outras, além dos contos bem mais curtos e extremamente emblemáticos, que são os contos de Primeiras Histórias e de Tutameia, que fez parte do meu cotidiano como professor de graduação, de literatura brasileira, né. Aí esse processo de assimilação e de aceitação e de compreensão e de atualização daquilo que seria a inatualidade, né, que seria um fator que poderia entrar novamente naquele então não, né. É um processo que se dá na própria leitura, que se deu na minha leitura. Durante alguns meses eu li e reli O Grande Sertão Veredas, e assim, a essa altura da vida, para fazer uma leitura assim, eu tenho que escrever alguma coisa depois. Foi daí que veio a ideia do meu livro e que esse livro fosse um guia, né, porque eu estou pensando justamente nesse leitor que se defronta com essa possível inatualidade do monumental Grande Sertão Veredas. E aí nós temos 2 aspectos principais, que sempre foi o que me colocou um pouco na defensiva para ler O Grande Sertão Veredas, que primeiro é o fato de que do soterramento, que é uma expressão que já foi usada anteriormente pelo Alain Vigiano, foi um estudioso do Grande Sertão Veredas, da geografia do Grande Sertão Veredas, né. Quer dizer, o passado ao qual, o Grande Sertão Veredas se refere é um passado soterrado, fisicamente soterrado. Talvez num sentido muito mais dramático do que quando você pensa assim: "Ah, o passado das tragédias gregas também é um passado soterrado", e a gente lê aquela tragédia e a gente traz aquilo para o nosso emocional no presente, né. Mas no caso, a região, percorrida por Riobaldo era uma região que não tinha nada, né. E hoje ela se tornou uma região que já está bastante mais incorporada à sociedade brasileira, e ela sentiu, os diferentes momentos de ocupação, que ainda é muito rala, muito pobre, naquela tríplice região norte de Minas, Goiás, Bahia, sul da Bahia, oeste de Goiás, Tocantins, né. É uma região que depois do tempo de Riobaldo velho, que o Riobaldo conta a sua história, ele já está ficando velho, então ele conta histórias do início do século.
E ele está falando lá pelos anos 40, quando está começando a modernização, já estamos na época de Juscelino Kubitschek, ele até fala da construção de Brasília, quando ele fala da viagem, né, que Miguelin faz para a grande capital em construção. Mas depois disso, né, teve a redação do Grande Sertão Veredas, em 1956, foi lançado. Depois disso, você já teve a migração gaúcha para aquela região. Depois disso, você já teve o Brasil de Lula, os quilombos, os quilombolas, os acampamentos indígenas. Então, a gente fica também, eu fiquei, isso que era um fator, assim, de por que não, então não, mas acabou se tornando um fator de sedução e de encantamento. Eu acho que nós vamos recuperar essa sedução e esse encantamento, porque o romance nos oferece uma visão arqueológica de uma paisagem, que é até uma paisagem mais natural do que humana. É fauna, é flora, é rio, é vereda, e no meio disso os seres humanos que emergem como que de dentro mesmo dessa terra e desse contexto que é o sertão, né. Então esse primeiro elemento é um elemento, na verdade, poderoso esteticamente, né, o fato de que estamos tratando com realidades soterradas, esse tipo de jagunço, né, que na verdade, muitas vezes se fazem aproximações entre o Grande Sertão Veredas e grandes clássicos épicos, os heróis épicos, gregos ou depois, né, mas na verdade o romance Grande Sertão Veredas é um romance de bandidagem. Então, chamar Riobaldo de herói é um herói, sim, no sentido romanesco moderno, porque ele é o centro dos acontecimentos, mas aí ele já é mais moderno que os heróis românticos ou realistas, porque ele é que conta a sua própria história, né, então o Grande Sertão Veredas é a fala de Riobaldo do começo ao fim, né. Então, essa ideia de que a gente está remexendo um terreno e conhecendo esse terreno de maneira mais profunda, física, a hidrografia, a geografia, os trajetos reais, né, ele vai sendo retrabalhado no processo de leitura. E a outra coisa que eu também sempre tive um problema com o Grande Sertão Veredas é pelo fato de ele ser um romance de jagunçagem, portanto, ele falar de um mundo misógino, um mundo completamente misógino, o mundo dos bandidos homens, dos jagunços homens, né. Então, era um mundo tão estranho para mim, que eu sou um cara da geração 70, eu sou um cara da contemporaneidade, eu sou um cara da explosão do romance urbano, da literatura urbana na literatura brasileira e das questões urbanas e também de questões contraculturais e pós-modernas. Então, por mais que eu amasse o Guimarães Rosa, eu amava acima de todas as coisas, aqueles textos que eu já falei, né, aqueles outros textos, o Grande Sertão eu ia deixando de lado, porque eu não estava interessado naquele mundo extremamente misógino, da jagunçagem, né. Mas é como eu estou dizendo, quer dizer, uma coisa é o Guimarães Rosa e o narrador que emerge, as ideias que emergem da leitura do Grande Sertão Veredas e o mundo que está sendo, colocado ali dinamicamente, dinamizado no texto, né. A gente tá como os próprios autores de ficção alertam, né, uma série de valores e questões que compõem a história do Riobaldo, né, nesse mundo misógino da jagunçagem, né, a gente tem que fazer uma refração pelos nossos valores, são valores daquele tempo. Mas a gente também sabe que esse mundo misógino, essa realidade misógina é abalada, ela é completamente abalada pelo caráter da relação, vamos chamar assim, melodramática. O eixo melodramático. Não existe romance sem eixo melodramático. O eixo melodramático de Grande Sertão Veredas é a paixão de Riobaldo pelo seu companheiro jagunço Reinaldo, mas que tem esse nome de mulher de Adorim. Então, como que essa história, vai se desenvolver, nós vamos ver isso com lupa, né. Nós vamos ver
como que esses conflitos que surgem entre a cabeça do Riobaldo, o mundo do Riobaldo, a nossa cabeça de leitores, o nosso mundo, como que eles se chocam e entrechocam no processo de cada pedaço, porque quando a gente pensa assim nas relações, na relação entre Riobaldo e Diadorim, né, ela é muito interessante, porque ela tem várias facetas, ela tem vários episódios, várias facetas, várias emoções, né. O talento do noveleiro Guimarães Rosa é uma coisa, impressionante. Então não são só as batalhas, as guerras, entre jagunços, que em si são fantásticas, né, uma narrativa que a gente vai acompanhar, mas é a profundidade, a profundidade de sentimentos que pode existir numa relação afetiva, num contexto de guerra, num contexto, em princípio, de misoginia, né. Então, isso aí você vai ter que se por que ler, por que não ler? Bom, por que ler, sim, mas sabendo que você vai ter um enfrentamento com esse romance, porque ele não é feito para, digamos assim, para iniciantes, né. E aí eu passo ao segundo tópico do que eu tinha pensado em falar para vocês nessa prévia, né, que justamente, o meu curso, na medida que ele é muito relacionado com a proposta do meu livro, ele é muito voltado para, digamos assim, para aqueles que estão querendo fazer a sua primeira grande leitura do Grande Sertão Veredas, mesmo que não seja a primeiríssima, porque vocês sabem, o Calvino diz isso e todo mundo sabe, os bons leitores sabem disso. Um grande livro nunca é o mesmo, lido 20, 30 anos depois, tá. Então um grande livro, a segunda leitura de um grande livro, ela é como se fosse a primeira leitura, é uma leitura de revelação, né. A primeira leitura é sempre uma leitura exploratória, e eu acho que poder fazê-lo num contexto de aula, num contexto de leitura conjunta, num contexto de leitura coletiva, é o ideal, no caso de um romance como O Grande Sertão Veredas. Eu tenho uma teoria também, o seguinte, que O Grande Sertão Veredas ele é feito para ser lido aos pedaços, sem respeitar a sequência dos acontecimentos. Mas, para você se habilitar a fazer isso, primeiro você tem que fazer a leitura completa das 500 páginas na edição atual da Companhia das Letras. Eu li a edição da Nova Fronteira, de uns 20 anos atrás, excelente edição, de 700 páginas. Então, o número de páginas varia por edição, né. Eh, então, eu tenho essa teoria que se você vai ler o Grande Sertão Veredas inteiro comigo, é possível que você seja atacado de uma síndrome depois de querer reler, mas assim, a esmo, né. Porque inclusive a obra, eh é escrita de uma maneira, vocês sabem, né, que são 500 páginas, é um texto corrido, não tem divisão em capítulos, não tem divisão temática, é o texto corrido, né. Isso leva muitos leitores a se perderem, a desistirem, porque vão prestar que notam que vão ter que prestar muita atenção. Então é por isso também que não dá para ler Grande Sertão, assim, de uma vez só, né. É bom poder parar, voltar, ter uma semana. Eu levei 2 meses fazendo essas leituras para escrever o livro, né. Então, esse seria um critério, né. Eh O público-alvo, digamos assim. O público-alvo é quem está realmente quem tomou aquela não, agora é agora. O público desse curso é principalmente não só, né, é aberto para quem estiver interessado, mas é muito assim, para aqueles e aquelas que resolveram que agora vai. Agora ou vai ou racha. É agora que eu vou ler o Grande Sertão Veredas, ou é agora ou nunca, né. Então, eu acho que talvez,
seria bom dizer qual vai ser a nossa metodologia, que é uma metodologia mais simples do mundo, porque é uma leitura guiada. Na verdade, é a travessia extraordinária é a própria leitura. A leitura do romance Grandes Atovereiros, do começo ao fim, é uma travessia extraordinária, é uma experiência extraordinária de leitura, tá. Então, a gente vai fazer uma leitura guiada. Eu sempre chamo leitura guiada de leitura acompanhada. Então a minha utopia será que eu estarei, discutindo, comentando, resumindo, parte por parte, do romance Grande Sertão Veredas, em cada aula uma parte, né, mas que vocês estarão também lendo, vocês também estarão lendo, né, o romance ao mesmo tempo. Então a gente vai dividir o romance em partes. Como não existe nenhuma quebra de capítulo, de nada, de tema nenhum, é o Riobaldo falando o tempo todo, né, então eu fiz umas divisões arbitrárias, entre aspas, não arbitrárias porque, arbitrárias pelo seguinte: eu estou usando o volume do Grande Sertão Veredas da Companhia das Letras, que é o que é mais fácil de encontrar, no mercado atualmente, mas eu posso fazer também a correspondência disso para quem por acaso estiver usando a edição da Nova Fronteira. E eu posso até também fazer isso, no bolso, no livro de bolso, que é da Companhia das Letras também, ou mesmo na edição Aguilar, para que todo mundo saiba exatamente onde começa e onde termina o trecho que nós vamos, trabalhar hoje, né. E como é uma leitura guiada, né, uma leitura guiada, acompanhada, é uma leitura focada no texto, certo? É o que eu chamo de uma leitura de oficina, não é uma leitura, não é um estudo onde nós vamos nos preocupar em estabelecer as relações com demais autores ou com demais obras da Guimarães Rosa, ou podemos entrar em questões específicas e explorá-las ao longo das várias aulas, recortar temas, que a gente vai explorando ao longo das aulas, além do tema, do núcleo amoroso que vai acontecendo, né. São 2 tipos de relação que nós vamos analisar em cada aula: a relação entre Riobaldo e Diadorim e a relação com a, entre aspas, "figura paterna", ou seja, seu chefe a cada momento, até que ele próprio se torna um chefe, desaguçagem. Então, digamos assim, emotivamente falando, ou quando eu usei a palavra melodramaticamente falando, são as 2 trilhas permanentes. O tempo todo o Riobaldo está sob a égide, sob o comando, sob a influência e sempre contraditoriamente nessa relação com seu chefe, numa sociedade patriarcal e bélica, guerreira. E por outro lado ele está vivendo a sua vida afetiva intensa, uma relação intensa de amizade e de muitas outras coisas que eu não vou dar spoiler. A gente vai ver no romance, porque tem também muita polêmica, sobre a sexualidade de Riobaldo, a sexualidade de Grande Sertão Veredas, então nós vamos ver isso, né. E não, a gente só vai deixar para discutir o final no final, porque justamente o que eu estou querendo é acompanhar as coisas tal como não apenas o Guimarães Rosa, mas o próprio Riobaldo, porque o Riobaldo, ele apesar de fazer muita confusão em alguns momentos, né, entre um tempo e vai para o passado, vai para o futuro, então tem uma coisa meio atrapalhada que, afugenta alguns leitores, né, porque é um discurso oral, então aquilo é um improviso, né. Mas ele sabe muito bem o que ele quer como narrador, ele quer criar os momentos de surpresa, sabe, ele quer que o ouvinte dele, que é o o intelectual da cidade grande, o Riobaldo está fazendo esse depoimento para o intelectual da cidade grande. Nós
estamos atrás do intelectual da cidade grande, recebendo esse depoimento. Então ele sabe muito bem, né, ele é um narrador, sagaz, né, porque ele sabe criar as surpresas e as reviravoltas nos momentos certos. Então a gente vai acompanhar isso, passo a passo, né. Eh então, como eu estava querendo dizer, é uma leitura de oficina, não é um curso de graduação, embora um curso de graduação sobre Grande Sertão Veredas, tem que ser uma opcional ou eletiva exclusivamente voltada para leitura e como se fosse mesmo uma oficina de leitura. Para você fazer um estudo erudito sobre o Grande Sertão Veredas é uma outra questão, a bibliografia é imensa, eu vou até aproveitar agora e vou começar a reler coisas, que eu acho que vai me ajudar na aula também, mas a gente vai ficar focado no texto, né. É uma leitura que não é de estudo disciplinarizado, mas é de formação. Formação do repertório, né, a gente quando vai ler Grande Sertão Veredas é porque a gente acha que aquilo é importante, porque esse livro está à disposição da gente para que a gente o enfrente, né. Então, então é isso, né, a gente já chegamos aos 40 minutos, não sei se tem mais aí uma folga, ou se alguém quer mandar pelo chat alguma pergunta, mas assim, eu já posso até dizer, né, na primeira aula a Noemi está aparecendo aí, ótimo. Na primeira aula a gente, pela edição, da Companhia das Letras, a gente vai ler o trecho que vai do começo da página 13, começa com a palavra nonada, e vai até a página 56. Eu já posso deixar isso avisado na primeira aula. Realmente gostaria, é claro que vai ter muita gente que não está aqui hoje, então a gente vai ter que ver como que vamos organizar isso. Mas eu já deixo claro que eu vou me concentrar nas primeiras 56 páginas da edição Companhia das Letras, tá. Vou passar a palavra para a Noemi. Tá, super obrigada, Ítalo, adorei os teus comentários sobre por que ler Grande Sertão, né, e acho que também a única pergunta possível é por que não ler Grande Sertão, né? Quase como se fosse um dever de todos nós brasileiros, e um direito também, né, que devia estar na nossa Constituição. Bom, alguém tem uma pergunta, Norberto? Alguém escreveu no chat alguma pergunta ou tem dúvidas práticas? Isso. Podem levantar a mão ou colocar no chat, viu, pessoal? Ó, tem a Vânia Tânia. Nóbrega e mais 2 pessoas. Precisa Ixi, ligar o som, Vânia. Posso falar? pode? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada ao grupo, muito obrigada ao professor. Foi um enorme prazer. Eu estou justamente relendo esse livro que eu reputo como absolutamente fantástico. E a minha sugestão que eu deixo aqui é para informar da primeira palavra ao último parágrafo, alguma coisa, porque eu e acredito que outras pessoas estão lendo no Kindle. Então, com isso, se indicar as divisões pelo primeiro parágrafo e o último parágrafo, será mais fácil para a nossa identificação. Deixa essa É, sugestão. Vânia, pode deixar que a gente vai fazer isso, tá? O Ítalo vai passar as informações para a escrevedeira e a gente vai mandar essas informações para todo mundo que se inscrever. isso. É, porque eu tinha pensado nisso também, além de mandar a numeração da página, eu até tinha pensado que já hoje, mas como tem muitos outros que só virão no primeiro dia, eu vou colocar a primeira frase de cada novo pedaço. Então, a primeira frase da segunda parte, a primeira frase da terceira parte, que aí já fica mais fácil de achar. Sim, ótimo. Perfeito. Obrigada, Ítalo. Tá. Outra coisa também que eu acho que pode dar para fazer também, é que, bom, eu lerei trechos, né, lerei e comentarei trechos. Em alguns casos pode ser interessante eu trazer um impresso, né. Isso aí a gente não sei muito bem, mas, assim, pensei porque às vezes dá para ler e comentar na boa, né.
mas é bom também, né, quando alguém está lendo um trecho, você poder acompanhar na sua frente, né. Então, talvez possa usar um impresso, que vai para todo mundo e a pessoa acompanha aquele trechinho, né. Mas eu acho Mesmo que porque o Grande Sertão é o tipo de livro que é bom ter ele físico, né. é, e tem que exatamente, é bom ter ele físico e a oralização, eu digo isso também no meu livro, né, a oralização do Grande Sertão é fundamental, eu acho que cada vez mais, existem experiências, né, de leituras com base só na leitura mesmo oral, né, porque muda muito a percepção. Meus amigos, né, lá de Goiás, quando souberam que eu ia ler o Grande Sertão Veredas, desceram lá um volume dos anos 50 e leram, assim, em família, e ninguém entendeu nada, mas o paizão fazendeiro e falou: "Nossa, eu estou entendendo tudo, é assim que as pessoas falam onde eu vivo". Então, que quebra muito, certas visões erradas do Grande Sertão Veredas, né, como se o Guimarães fosse um inventor vanguardista, estilo, futurismo, não tem absolutamente nada a ver, né. Eh, Flávia, Boa noite a todos. Obrigada, professor. olha, Flávia, o seu som está muito baixo. Cadê? Melhorou? Um pouco. Melhorou? Sim. Ah, professor, eu tenho uma curiosidade. Os livros que você citou como livros que tem essa discussão, por que ler e por que não ler, são livros que a todos eles a gente imputa um grau de dificuldade muito grande. Ulisses, você citou Ulisses, citou a Divina Comédia, né, como fazendo um paralelo. É, Você acredita que essa dificuldade, o fato de ser um livro de muitas camadas de leitura, que muitas pessoas podem acessar em diferentes graus, também empresta um glamour, uma curiosidade, um mistério ao livro? Olha, eu acho que você tem razão. Eu acho que ao mesmo tempo que pode produzir intimidação, é também, algo que desperta aos curiosos, né, vontade de penetrar naquele universo, né. E eu acho que quando é tomada a decisão: "Agora vai, agora eu vou ler O Grande Sertão", eu acho que junto com ela está essa vontade de abrir essas fronteiras, essas trincheiras de compreensão, né. Então faz parte da mitologia do grande clássico. O grande clássico é o grande clássico, ele é monumental. Aliás, eu no meu livro eu especifico, eu estou falando do grande romanção, tem que ser cumprido. É claro que existem textos clássicos, existem poemas clássicos, existe, né, um pequeno poema que pode ser clássico, mas o classicão no sentido da grande narrativa, e também como alguma coisa que desafia o leitor contemporâneo, porque os meus editores gostaram do livro que eu escrevi, porque eu acho que eu escrevi muito a partir do que eu observo no leitor contemporâneo, muito a partir do leitor contemporâneo. Então, eu acho que também tem isso, né, quer dizer, de desvendar faz parte do prazer. Cláudia agora. Boa noite. Ítalo, você falou, assim, que essa leitura vai ser mais voltada para quem é a primeira que quer a primeira vez ou já leu sozinho e quer aprofundar, né. Mas ao mesmo tempo também você falou que se você nunca lê quando você relê o livro, você está lendo um novo livro, e Grande Sertão é bem assim, né. Que você me fala desse curso para quem já teve outras experiências, inclusive com leitura conjunta, que não é a primeira não, já leu algumas vezes, que você acha? Ué, eu vou adorar, porque eu acho que vai ser uma pessoa que vai ter uma leitura outra, que vai confrontar. A coisa mais gostosa do mundo é confrontar leituras, experiências. Nossa, eu estou inteiramente aberto para isso. Pelo contrário, eu acho que vai ser uma contribuição muito grande, sem dúvida nenhuma. Eu espero que a minha leitura se sustente também. A minha leitura é o que eu estou te dizendo, não sei se é a minha leitura, é uma leitura colada ao texto, mais colada ao texto possível,
É claro que sempre vai ter interpretação, certo? Eu tenho interpretações, assim, toda interpretação é ousada às vezes, mas eu acho muito interessante essa troca de experiências de leitura, muito interessante. Eu fico até curioso, assim. Tá ok, obrigada. Não, porque cada vez que lê Grande Sertão é um novo livro, né, tem tantas coisas que você na hora que você lê, você fala assim: "Meu Deus, eu não como é que eu não vi isso antes?". É, Então só perguntando assim, se também pode ser direcionado para quem já tem uma experiência, uma certa intimidade com o Grande Sertão. não, vai ser muito bem-vindo essa multiplicidade de perspectivas. Eh, bom, acho que terminamos, né. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo e principalmente a presença do querido Ítalo Morricone, que expôs, né, deu, como ele tinha dito, um aperitivo para nós, para a gente ficar com mais vontade ainda de fazer esse curso e de reler ou de ler pela primeira vez O Grande Sertão Veredas, que é, como ele disse, uma travessia em todos os sentidos. E queria repetir, lembrar todo mundo que entre hoje e amanhã, quem se inscreveu nessa aula aberta tem 20% de desconto no curso do Ítalo, usando o cupom Ítalo20, tá? Entrando no site da Escrevedeira e usando esse cupom. E também, se inscrevendo no curso, vocês têm 30% de desconto no livro do Ítalo, para ler Grande Sertão Veredas. E boa noite para todo mundo. Obrigada, Norberto. Obrigada. Cadê a monitora? Também. Beijos. Obrigado, prazer ver vocês todos, espero reencontrá-los, hein. Boa noite. Tchau. Boa noite.